Boa noite a todos, a paz seja convosco. Vou deixar aqui uma mensagem da parte do Senhor, Deus, que se encontra no livro de 2 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 12. Só que vou falar por parte, vou ler por parte com vocês, para que esse vídeo não fique muito longo, né? Mas aí vocês vão entender. Qualquer dúvida é só vocês ir no versículo, nos capítulos, e no versículo e continuar lendo, entendeu? Então, pessoal, primeiro capítulo, né? De 2 Crônicas, do versículo 1, que diz: O rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel. E o Senhor, seu Deus, abençoou e fez seu poder aumentar muito. Aqui é no primeiro versículo, né? Do capítulo 1. Aí vamos agora para o 7, do versículo 7. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e perguntou: O que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: Tu sempre mostraste um grande amor por Davi, meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste ao meu pai, já que me fizeste rei de um povo tão inumeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? Né? Aí no versículo 11, Deus disse a Salomão: Visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bem ou honra, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você e terá depois. Então Salomão saiu do lugar de adoração que ficava em Gibeão, onde estava a tenda sagrada, e voltou para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. Aí no capítulo 2 de 2 Crônicas, né, o versículo 1, diz assim: O rei Salomão resolveu construir um templo para a adoração de Deus, o Senhor, e também um palácio para si mesmo, né? Palácio para si mesmo. Mas vamos agora pular para o capítulo 7, do versículo 11 em diante, né? E diz assim: Assim Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo. Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse: O Senhor Deus, eu ouvi sua oração, escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então se o meu povo
que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir. De novo, escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo, pois o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre, eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. E se você, Salomão, me servir fielmente, olha o que Deus fala, se você, Salomão, me seguir fielmente, como fez Davi, o seu pai, e se obedecer às minhas leis e ordem, e fizer tudo o que eu mandar, então eu firmarei o seu poder como rei, cumprindo assim a aliança que fiz com Davi quando lhe disse que Israel sempre seria governador pelos os descendentes dele. Mas se você e seu povo deixarem de me seguir, olha o que Deus diz, se o seu povo deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis, aos mandamentos que lhe dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu os arrancarei da terra que lhe dei, e também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar do templo. Amém? Então, aqui já foi que Deus orientou o Salomão, né, para andar debaixo da obediência, né? Aí no capítulo 9 de 2 Crônicas, do versículo 30 ao 31, aí diz: Salomão governou 40 anos em Jerusalém como rei de toda a terra de Israel. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Aí já o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei, né? Aqui no capítulo 12, do versículo 1 em diante, diz: logo que Roboão firmou o seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus e o Senhor de Deus, o Senhor. Eles foram infiéis a Deus e, para isso, no 5º ano de reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Ele tinha 1.200 carros de guerra, 60.000 cavalos e um exército enorme de líbios, suquitas e etíopes. Eram tantos que não podiam ser contados. Sisaque constituiu a cidade, fortaleza de Judá, e marchou contra Jerusalém. Aí o profeta Semaías, veja o que diz aqui no 5, ó, o profeta Semaías foi falar com Roboão e com as altas autoridades do país que haviam ajuntado em Jerusalém. Fugindo de Sisaque, Semaías disse: esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês me abandonaram, e por isso eu os estou entregando nas mãos de Sisaque. Então o rei e as autoridades confessarão o pecado. Disseram:
o Senhor Deus é justo. E aqui no 7 fala: quando o Senhor viu que eles se haviam arrependido disso, Semaías, e disse Semaías, eles arrependeram e por isso não vou destruí-los, daqui a pouco vou salvá-los. Assim diz o Senhor, né? Eu não vou usar Sisaque para descarregar minha ira sobre os moradores de Jerusalém, mas vou deixar que Sisaque os domine, a fim de que eles vejam qual é a diferença entre servir a mim e servir reis estrangeiros, entendeu? No 13, no versículo 13, diz assim: o rei Roboão foi ficando cada vez mais forte e constituiu a reinar em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando se tornou rei e governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as tribos da terra de Israel, como o lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão era Naama, do país de Amon. Roboão fez o que era errado, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus, o Senhor. Todas as outras coisas que Roboão fez, do princípio até o fim do seu reinado, estão escritas na história do profeta Semaías, história do profeta Idó, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Durante esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e os seus filhos Abias ficou no lugar dele. Amém, pessoal? Então, veja o que está significando essa mensagem da parte de Deus. Ó. A primeira coisa, Salomão pede, né? Voltamos para lá para o primeiro, né? Salomão pede sabedoria a Deus, né? Salomão pede sabedoria a Deus. E Deus diz assim: Deus disse a Salomão: visto que você pediu sabedoria, conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria, conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, bens, honras, do que qualquer outro rei teve antes de você, e outros terá depois, né? Então, o que é que me chama a atenção aqui, pessoal? Vê, Salomão, ele pediu sabedoria a Deus, né? Enquanto podia pedir outras coisas, né? Então, como é o jeito que a gente está pedindo a Deus? Como é que a gente está orando? Será que a gente está fazendo por onde para agradar a Deus? A gente que às vezes quer tanta coisa, algo da parte de Deus, mas a gente não está pedindo, né, para alguma coisa, mas não estamos fazendo a vontade de Deus. Então aqui ele fez a vontade de Deus. E Deus supriu as necessidades dele todinha, né? E sobre a obediência, né? Como ele falou aqui, né? Que tem falando aqui, ó. Isso aqui já é no capítulo 8, né? Que ele fala desobedecer aqui, ó. Mas se você e seu povo deixarem de me seguir, se desobedecerem as leis e os mandamentos que lhe dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu os arrancarei da terra que lhe dei, e também abandonarei este
templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos despreza e zomba do templo. Então aqui tá vendo, pessoal, que temos que fazer a vontade de Deus. O texto aqui está querendo dizer que a gente tem que fazer a vontade de Deus. Para agradar a Deus devemos andar em obediência, né? No final você percebe aqui que o outro rei, que é Roboão, que ficou no lugar dele, Salomão, você percebe que ele não fez, né, ele não fez com que agradasse a Deus, né? Ele fez errado, né? Como tem dizendo aqui, ó. Quando o Senhor viu que eles haviam arrependido, disse a Semaías, e eles se arrependeram, e por isso não vou destruí-los, daqui a pouco vou salvá-los. Eu não vou usar Sisaque para descarregar minha ira sobre os moradores de Jerusalém, mas vou deixar, veja o que Deus fala aqui, mas vou deixar que Sisaque os domine, a fim de que eles vejam qual é a diferença entre servir a mim e servir a reis estranhos, né? Então quer dizer, para você ver que Deus está sob o controle. Então quando algo dá errado na minha e na tua vida, né, é permissão de Deus, porque para você saber que tem um Deus poderoso, que ele dá conta disso aqui, ele fez esse mundo inteiro, ele não vai dar conta disso aqui tudinho. Então você vê o que ele fala. Não, Sisaque é outros reis, né? Tipo, que tinha mais poder, né? Assim, entre aspas, né? Ali no ser humano, né? Então, ele fez só isso, disse: mas vou deixar que Sisaque os domine, a fim de que eles vejam qual é a diferença, que Sisaque os domine. Então quer dizer, que quando acontece algo na minha, na tua vida, como eu falei aí, é Deus que permite, né, para que a gente venha saber, entender que devemos andar debaixo da obediência, entendeu? Então, se essa palavra te serviu da parte de Deus, né, a mensagem da parte de Deus tocou no seu coração, vamos ler mais a Bíblia, né, para nós entender mais. A gente só vai entender os propósitos de Deus quando a gente começar a ler a Bíblia. A mesma coisa é eu, como eu falei aí, né? Estou lendo e estou começando a entender o propósito de Deus com a gente. A gente tem que andar debaixo da obediência com Deus. Então, essa é a mensagem, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês e tudo de bom. Em nome de Jesus.